gerando um ambiente espiritual. Amém? Então, começando aqui. Vince Lombardi, um famoso treinador da Liga Nacional de Futebol Americano, transformou o time perdedor do Green Bay Packers em uma equipe campeã. Certa vez, depois de perder uma partida, Vince convocou o time para uma reunião no vestiário, enquanto encarava aqueles jogadores experientes, endurecidos, que conheciam o jogo de futebol por dentro e por fora. Ele segurava uma bola e anunciava: homens, isso é uma bola de futebol. Ele então começou a lembrá-los de alguns fundamentos do jogo e disse: homens, precisamos voltar ao que é básico. Lombardi sabia da importância de nunca esquecer o básico, os fundamentos do jogo. Ele acreditava que a força do seu futebol estava nos fundamentos básicos do jogo, nos bem básicos mesmo. As bases de um pequeno grupo que glorifica a Deus tem Cristo no centro. A primeira coisa que um facilitador de pequeno grupo pode fazer para colocar Cristo no centro é certificar-se de estar espiritualmente preparado antes do encontro começar. Mais importante do que a preparação espiritual, é um erro pensar que qualquer outra coisa pode ser mais importante do que a preparação espiritual do líder. Então, vamos começar a parar por aqui e vou pensar com você um pouquinho sobre isso. Gerando um ambiente espiritual. Ele começa a contar essa história de um treinador que esse time estava com problema. Ele começou a lembrar o time todo do básico, dos princípios mais básicos que eles precisavam lembrar. E o princípio mais básico que o líder de pequeno grupo, que você, se você for ser líder um dia, líder em treinamento um dia, você tem que lembrar, é a sua vida espiritual, tá? Sua espiritualidade. Esse é o foco que você nunca pode perder. Se o líder não cuidar da espiritualidade dele, da vida espiritual dele, ele não vai ter condição alguma de gerar espiritualidade dentro do grupo. Sim ou não? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Amém? Você pode dar o que você não tem? Se você não está buscando para você, se você não está orando, se você não está lendo a palavra, se você não está se consagrando, você vai passar o que para as pessoas? Não tem o que você passar. Não tem, você está vazio, né? Se você está vazio, você não vai passar nada. Se você está cheio, você vai passar alguma coisa. Então, o princípio mais básico aqui é o que? É você cuidar da sua vida espiritual. Você quer ser um líder de dia? Quer ser um líder de treinamento? Lembre-se disso. Cuide da sua vida espiritual, tá? Você primeiro tem que cuidar de você, para você poder depois cuidar dos outros. Se você descuidar de você enquanto você cuida dos outros, você vai morrer. Vai morrer. Não tem condição, tá? Quem aqui já viajou de avião? Alguém já viajou de avião? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, tem mais uma ali. Então é o seguinte, quando você viaja de avião e por acaso acontece uma turbulência, o que é falado lá pela aeromoça? Quem lembra? Pode falar. O que é falado pela aeromoça? Se a gente colocar o cinto, permanecer no mesmo lugar, se tiver com a bandejinha aberta, recolher a bandejinha e ficar calmo, ficar tranquilo. Só faltou o mais importante. Fala lá, se em caso de turbulência, se precisar você abrir lá a máscara de oxigênio, primeiro você coloca a máscara em você e depois em alguém que estiver do seu lado. Sim ou não? Não é isso que ela fala? Ela fala, primeiro coloque a máscara em você e depois você coloca em quem está do seu lado. Vamos dizer, você é um pai que está viajando com o teu filho. Teu filho é pequeno. Caiu a máscara de oxigênio. Em quem você coloca primeiro? Em você. Depois você coloca na criança. Por quê?
Porque se você tentar colocar nele primeiro e você perdeu o ar e desmaiar, quem vai colocar em você? Entendeu? E a criança não vai ter condição de colocar em você. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Vida espiritual é assim. Não dá para eu tentar cuidar da vida espiritual de vocês se eu deixar a minha de lado. Não dá para eu tentar cuidar da vida espiritual dos outros se eu relegar a minha de qualquer jeito, relegar outras pessoas. Não. Eu tenho que cuidar primeiro da minha vida espiritual, para depois eu poder cuidar da de vocês. Cada líder tem que fazer isso. Primeiro você cuida da sua vida espiritual, para depois você cuidar da dos outros. Amém? Está claro isso? Esse é o princípio mais básico do básico do básico. Você tem que gravar isso. Então, em primeiro lugar, para você gerar um ambiente espiritual lá no seu pequeno grupo, você tem que cuidar primeiro da sua vida espiritual. Amém? Amém, irmãos? Amém. Bora para frente. Colocar a oração como prioridade. A oração bem-sucedida de um líder de pequeno grupo. Ele vai colocar aqui, mais uma vez, essa série toda de livros do pastor Joel Kominski, são 5 livros. Eles fizeram um estudo, uma pesquisa, com 700 líderes de pequeno grupo, em 8 países diferentes, várias igrejas. Dessa pesquisa eles tiraram várias conclusões. E cada capítulo do livro, de vez em quando, ele traz um tópico dessa pesquisa. Tá? Ele vai colocar aqui nesse tópico sobre a questão da oração na vida do líder. E ele vai colocar aqui sobre alguns padrões. Agora você vai se perguntar em que padrão você está. Eu vou ler aqui e você vai analisar a sua vida. Em que padrão desse aqui que você está, ok? Então, continuando aqui, uma característica fortemente correlacionada é a vida de oração do líder. O levantamento estatístico revelou uma relação entre o tempo gasto com Deus e o fato de um líder multiplicar ou não a sua célula. Então, ele coloca aqui que há relação entre a multiplicação do pequeno grupo e a quantidade de tempo que esse líder gasta em oração. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então ele coloca uma tabela aqui, padrões de devocional dos líderes de célula. De 0 a 15 minutos por dia. 0 a 15 minutos de oração por dia. 11,7% dos líderes responderam que a vida de oração deles era isso daqui, tá? 33% respondeu que gastavam de 15 a 30 minutos por dia de oração. 33% responderam que gastava de 30 minutos a 60 minutos por dia de oração. E 7,6% disseram que gastavam de 60 a 90 minutos por dia, ou seja, 1 hora a 1 hora e meia. E 13,7% diziam que gastavam mais de 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia ou mais de oração e leitura bíblica, tá bom? Aí ele coloca aqui, nesse mesmo questionário feito com 700 líderes de célula, eles responderam a pergunta se sua célula havia multiplicado, e no caso da resposta afirmativa, quantas vezes? Aqueles que passaram 90 minutos ou mais em sua devocional diária, ou seja, orando e lendo a Bíblia, mais de 90 minutos por dia, que seria 1 hora e meia, multiplicaram os seus pequenos grupos 2 vezes mais do que aqueles que passavam menos do que 30 minutos orando e lendo a Bíblia. Entendeu? Então, os líderes dessa pesquisa, desses 700 líderes que foram pesquisados, que passavam mais de 90 minutos orando e lendo a Bíblia por dia, multiplicaram seu recel 2 vezes mais do que os líderes que passavam até meia hora por dia orando e lendo a Bíblia. Prestou atenção na diferença? Então, se o líder que orava meia hora, lia a Bíblia meia hora por dia, multiplicou 1 vez no ano, esse líder aqui que passou mais de 90 minutos por dia orando e lendo a Bíblia, multiplicou 2 vezes no ano. Essa foi a conclusão que a estatística chegou. Ok? Continuando.
Durante o tempo do quarto de escuta com Deus, o Deus vivo, o líder de célula ouve a voz de Deus e recebe o seu direcionamento. Os líderes que agem debaixo da direção de Deus têm um senso elevado de condução e liderança. Os membros de grupo respondem a um líder que ouve de Deus e sabe o caminho a seguir. Deus gera o sucesso. O levantamento estatístico é simplesmente mais uma prova disso. O líder deve aprender primeiro sobre o direcionamento pessoal para a sua vida. Então, na medida em que demonstrar essa direção, o líder pode discernir como e para onde Deus está guiando o seu grupo. O líder que repetidamente demonstra que ouve Deus falando com ele, ganha autoridade espiritual. O momento devocional diário é a disciplina mais importante na vida cristã, ok? Então, presta bem atenção. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais você ora, mais você lê a Bíblia, mais você consegue discernir Deus falando com você a respeito da sua própria vida pessoal. Isso aí, está claro? Quanto mais eu oro, mais eu leio a Bíblia, mais eu começo a discernir quando Deus está falando comigo a respeito da minha vida pessoal. Amém? Quanto mais isso vai se perpetuando na sua vida, você vai começar a perceber agora direções de Deus, não só para a sua vida pessoal, mas também para o seu grupo. Amém? Quanto mais as pessoas perceberem que você está tendo direções de Deus que vão, o dia a dia do grupo vai mostrar isso, as pessoas vão começar a perceber. Então, se elas estão percebendo que está tendo direção de Deus para o seu grupo, mais autoridade espiritual você vai ganhando e mais facilidade as pessoas vão ter de seguir o caminho que você está trilhando. Amém? Amém ou não amém? Então isso vai ajudar o seu grupo a crescer, tá? Quanto menos as pessoas tiverem clareza de que Deus está falando com você e você está seguindo a orientação de Deus, mais dificuldade elas vão ter de seguir você como líder. Amém? Tá claro? Então por isso que o líder precisa focar na vida espiritual dele, na devocional diária dele, porque isso vai dando a ele o que? Autoridade espiritual. Quanto mais autoridade espiritual, mais fácil vai ser para ele conduzir o grupo, e mais fácil o grupo dele vai chegar à multiplicação. Amém? Então é um processo. Cada líder está num nível diferente desse processo. Tem líderes que já estão mais maduros nesse processo, tem líderes que estão menos maduros nesse processo, tá? Mas tudo isso é um processo que todos nós vamos ter que passar. Amém? Todos nós vamos ter que passar. No momento que você vem do mundo, você se converteu, você não conhece a voz de Deus. E quanto mais você vai orando, mais você vai lendo a Bíblia, mais você vai conhecendo a voz de Deus, mais você vai se familiarizando com a voz de Deus, mais você vai começar agora a diferenciar o que é a voz da sua mente, o que é a voz do inimigo, o que é a voz do Espírito Santo falando com você. Isso é um processo que leva tempo, leva anos, né? Quanto mais você buscar, mais você vai tendo esse discernimento, mais você vai entendendo quando é Deus que fala com você, né? No princípio, como é que acontece? Você ouve Deus falando alguma coisa e logo você fica naquela dúvida, né? Isso é a minha cabeça? Isso é o inimigo que está falando comigo? Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus mesmo que está mandando fazer isso? Ou não é? E agora? Faço ou não faço? É ou não é? Quem já viveu isso aí? Todo cristão vive isso. Alguns mais, outros menos. Quanto mais familiarizado você vai estar com a voz do Espírito Santo, você vai saber quando é Deus que está falando com você. Amém? Amém ou não amém? E ele fala de diversas maneiras. Ele pode falar com você através de um louvor, ele pode falar com você através de uma pessoa diretamente, ele pode falar com você através da Bíblia, através da palavra, como você lê, ele pode falar com você através de uma pregação, e ele pode falar com você em voz audível, que você ouça audivelmente ele falando com você. Ele pode falar com você dentro da sua mente, você não vai ouvir uma voz audível, mas você ouve alguém falando com você e você sabe que é Deus. Então ele pode falar de diversas maneiras. Amém? E você tem que conhecer a voz de Deus. Quanto mais você conhecer a voz de Deus, você vai saber quando Deus estiver falando com você. Amém? Tem aí alguma dúvida?
Sim ou não? Tudo tranquilo? Beleza? Outra coisa muito importante aqui, sobre que é essencial para o crescimento do grupo e para gerar um ambiente espiritual, é o líder investir tempo de oração pelas pessoas do seu grupo, tá? Isso influencia muito na multiplicação. Quando o líder investe tempo de oração pelas pessoas do seu grupo, tá? Eu não trouxe aqui agora, mas todos os líderes de GECEL, eles recebem um formuláriozinho, alguns papéis que eles têm lá. Um é um formuláriozinho que está escrito assim: meu GECEL. Para que é isso? É para o líder colocar o nome de cada pessoa do grupo dele lá naquela lista, botar no meio da Bíblia dele. E quando ele for orar, ele lembrar de cada pessoa do GECEL dele e orar por essas pessoas. Senhor, abençoa o Edson, né? Senhor, abençoa o Edmilson, Senhor, abençoa o Jardel, e falar especificamente da vida de cada um deles com Deus, tá? Não vou ter tempo de fazer isso agora, tá? Mas a gente vai fazer isso na oração. Vai falar sobre a família dele, né, os problemas que ele passa, as dificuldades que ele tem, onde ele precisa melhorar. Você vai falar com Deus ali em oração, pedindo a Deus especificamente por cada pessoa do seu grupo. Amém? Todo mundo compreendeu? Então, eu sei que isso é uma coisa que muitos líderes têm dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade de fazer isso, né? Mas eu me esforço para fazer. Eu sei que é importante. Se você não consegue fazer isso todo dia, faça pelo menos uma vez por semana. Pega a sua lista, ora um por um, cada pessoa do seu grupo, porque é importante. Quando você ora por alguém, você gera, né, uma ligação espiritual entre você e aquela pessoa, né? Você está sendo uma ponte entre aquela pessoa e Deus. Às vezes aquela pessoa, ele está fraco espiritualmente, às vezes ele não consegue orar. Quando você apresenta ele a Deus, você está orando por ele, você está intercedendo por ele, é como se você estivesse sendo uma ponte entre ele e Deus. Ele não está conseguindo orar, ele não está parando para orar, é como se você estivesse segurando a mão dele e levando ele até Deus, falando assim, né? Ó, Senhor, estou trazendo aqui o Edson, porque o Edson está meio fraquinho, não está conseguindo orar, estou trazendo ele diante do Senhor aqui, Pai. Ó, tem misericórdia do Edson, ajuda o Edson, dá força para ele. Entendeu? Então, você líder, faça isso. Líder em treinamento, faça isso com as pessoas do seu grupo. Porque muitas vezes estão fracos, não conseguem nem orar, não conseguem nem parar para orar. Você vai apresentar ele diante de Deus. Amém? Quem lembra de Jó? A Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus, se apartava do mal. O que ele fazia? A Bíblia fala que ele apresentava sacrifício por cada um dos seus filhos. Por quê? Porque ele ficava pensando, vai que um deles pecou contra Deus. Então ele ia lá, orava, sacrificava cada um deles, apresentava cada um dos filhos a Deus. Se Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, se apartava do mal, fazia isso, por que eu não vou fazer? Né? Então ora por cada um dos seus filhos, coloca eles diante de Deus. Ora por cada uma das pessoas do seu GECEL, coloque eles diante de Deus, porque isso vai fazer diferença na vida espiritual deles. Amém? Amém ou não amém? Isso faz diferença, tá? Lembre-se que você está sendo chamado aqui para ser um pai e uma mãe espiritual. Então você é um pai e uma mãe espiritual das pessoas do seu grupo lá, né? E você tem que fazer isso, apresentar eles diante de Deus, orar por cada um deles, Deus vai abençoar eles. Amém? Próximo ponto: o Espírito nos capacita em nossa fraqueza. Repete isso bem forte aí no 3. 1, 2, 3. O Espírito nos capacita em nossa fraqueza. Amém? Uma lição que aprendi a respeito do Espírito Santo é que ele não quer nossa autossuficiência. Ou seja, o Espírito Santo não quer que você consiga fazer as coisas sozinho. Não é o desejo do Espírito Santo que você se torne tão bom, mas tão bom, que você já não precisa mais dele para fazer a obra de Deus. Deus não quer isso de você. O Espírito Santo não quer isso de você. Pelo contrário, o Espírito Santo quer que você permaneça dependente dele. Amém? Diga aí, eu preciso ser dependente de Deus. Amém? Você tem sempre que ser dependente.
O dia que você se tornar independente, perdão da palavra, ferrou para você, meu irmão. Ferrou. Você vai estar fazendo sozinho. Deus não vai estar mais contigo, né? O dia que não preciso mais do Espírito Santo de Deus para pregar, não. Eu já sou bom mesmo, prego pra caramba, vou pregar aqui, vai ser uma bênção. Já era, me arrebentei todo, né? Não vai dar certo esse negócio, né? O demônio aparece lá, em vez de você, né, pedir graça de Deus para tu sabe, não preciso de falar o nome de Jesus, não. Sai daí, demônio, agora, porque eu sou poderoso mesmo. Já era, deu ruim, meu irmão. Não vai dar certo esse negócio, né? Então assim, o Espírito Santo não quer que você seja independente. Ele não quer que você seja autossuficiente. Ele quer que você permaneça dependente dele. Amém? Então, o Espírito Santo vai estar sempre te capacitando. Lembre-se sempre disso. Você vai sempre precisar da capacitação do Espírito Santo de Deus. Cada vez que você for orar lá no Recel, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. For fazer o quebra-gelo, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Vai fazer o louvor, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Vai fazer o compartilhar, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Vai fazer o lanche, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Vai convidar alguém, dependa da capacitação do Espírito Santo de Deus. Dependa de Deus para tudo. Dependa de Deus para tudo. Você não é nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele. Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Está claro isso? Está claro? Repete então aí. Sem mim nada podeis fazer. Fala para o seu irmão aí do lado, para ver se ele ficou claro para ele. Ó, sem mim, ele nada podeis fazer. Tem jeito, tá? Então assim, toma cuidado com o seu coração. Toma cuidado. Porque quando a gente começa a fazer as mesmas coisas, muitas vezes, a gente pode cair no erro de achar que você não precisa mais de Deus para fazer. Aí você nem ora mais, você nem pede mais ajuda para Deus te ajudar. Você já fez isso tantas vezes, já está tão bom, que você já faz sozinho, né? Você vai fazer sozinho. O problema é que Deus não vai abençoar o que você fez. Entendeu? É isso aí, né? Você vai ficar orgulhoso. Deus, Ele não aceita a pessoa orgulhosa. A Bíblia fala que Ele resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso, mas Ele concede graça, favor a quem? Ao humilde, aquele que entende que não é Ele que faz, é Deus que faz, né? Então, eu já falei, eu acho que na nossa edição, né, da semana retrasada, eu comentei esse exemplo, vou dar esse exemplo de novo, né? Imagina o médico, imagina o bisturi. Você é quem? Você é quem? Você é o médico ou é o bisturi? Você é o bisturi. Deus é o médico. Quem opera? Quem opera? Deus. Você é só o quê? Você é só uma ferramenta. Você é só uma ferramenta. Quem opera é Deus. Agora imagina você que cena extraordinária, né? Você chegando lá na sala de cirurgia e o bisturi fazendo a cirurgia sozinho. Interessante, né? Você acha que é uma coisa coerente isso aí? Acontece na realidade? Não acontece, só em filme de ficção, né? Não tem isso aí na realidade, não existe. Então por que você acha que você consegue fazer alguma coisa para Deus sozinho? Tem jeito. Você é só o bisturi, tá? Deixa Deus fazer a obra. Você só é a ferramenta que Ele está usando. E Ele não usa só uma ferramenta, né? O médico vai fazer lá a cirurgia, ele usa um monte de ferramenta para fazer uma cirurgia, né? Ele usa lá a bisturi, ele usa, né, pinça, ele usa agulha, ele usa um monte de coisa, gaze, alicate, um monte de coisa. Ou seja, não é só você que está trabalhando na vida de alguém. Às vezes eu estou fazendo uma cirurgia, né, espiritual na vida de Edmilson. Eu não, Deus está fazendo, está me usando como ferramenta. Às vezes eu acho que só sou eu que estou trabalhando na vida dele. Não, meu irmão, Deus está trabalhando na vida dele.
Uma hora ele está usando você como ferramenta, outra hora ele está usando o Edson como ferramenta, outra hora ele está usando o Jardel como ferramenta, outra hora ele está usando o Everton como ferramenta. E ele está operando na vida do Edmilson. Amém? Ele é o médico, você é só a ferramenta. Né? Não seja autossuficiente, não se soberbeça, não acha que você é o cara. Você é só o bisturi. Amém? Até aí tudo bem? Então, nossa impotência cria a oportunidade para nos atirarmos em seus braços. Toda vez que você se sentir impotente e pensar assim, eu não consigo fazer isso. É isso mesmo, não consegue mesmo. Ah, mas eu não sou capaz. É isso aí, você não é capaz mesmo. Né? Ah, eu não sei fazer. Ainda bem que você sabe disso. Então o que você tem que fazer? Se lança no braço do Pai, meu irmão. Se lança no braço de Deus e fala, Senhor, só o Senhor para me ajudar a fazer esse negócio aqui, que eu não sei, não consigo, não sou capaz, não tenho capacidade, não sou competente o suficiente, eu preciso do Senhor. É isso aí, essa é a posição que você tem que tomar. Né? Diz para mim, Moisés tinha capacidade para tirar o povo de Israel do Egito? Sim ou não? Não foi ele mesmo que tirou, isso foi o instrumento. Foi Deus que tirou, né? Será que José tinha capacidade para governar o Egito inteiro? Não. Quem foi que fez? Foi Deus, usou ele como instrumento, assim por diante. Será que Davizinho, menininho de 14, 15 anos mais ou menos, né? Tinha condição de lutar com um gigante de 3 metros e pouco? Né? Nunca tinha botado uma armadura na vida. Você veio lá, Saul, fala assim, coloca a armadura aí, ele coloca, não consegue nem andar. Não, tira esse negócio de mim que não dá, né? E vai lá, né, com uma fundazinha, só 5 pedrinhas, para lutar com o gigante. O gigante olhou para a cara dele e falou, menino, vou te estraçalhar aqui, vou jogar as tuas carnes para ser comida pelos corvos aí, pelos abutres, né? E ele, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos e tal. Rapaz, quem foi que derrubou o gigante? Foi Deus, rapaz. O Davizinho foi só o instrumento ali que Deus usou naquela hora, podia ser qualquer um. Foi Davi, Deus escolheu ele. Então a gente tem que entender o seguinte, não somos nós. A sua impotência, a sua incapacidade, a sua fraqueza é apenas mais um motivo para você se lançar no colo de Deus, no braço dele, e falar, Senhor, eu não sou capaz, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor me chamou para fazer isso, a obra é sua, não é minha, né? O reino é seu, não é meu, a igreja é sua, não é minha, as ovelhas são suas, não são minhas. Então, me ajuda. E aí Deus vai te ajudar. Amém? Então, bola para frente. Próximo tópico aí, ó. Vamos correr que nós temos muita coisa para estudar hoje, né? Ele vai contar uma história aqui no final desse tópico que eu quero falar com você, e é bem legal. Ele vai contar de uma senhora que chamava Lorgia, e aconteceu uma situação lá no Gessel que vou colocar aqui, em 95, Lorgia hesitou em receber um grupo pequeno em sua casa. O líder do grupo do qual ela participava estava de mudança, e eu praticamente supliquei para que alguém recebesse a célula enquanto procurávamos por um novo líder. Então o que aconteceu? O líder teve que se mudar, provavelmente o Gessel era na casa dele, e aí agora não tinha mais onde ficar o grupo. Aí o pastor pediu para essa irmã, você pode receber o Gessel na sua casa? E a irmã não queria muito não, e ele teve que suplicar, e ela aceitou. Aí, continuando, Lorgia ergueu sua mão, hesitante, e compartilhou seus sentimentos de inadequação, devido à sua natureza tímida, e porque o seu marido não era cristão. Então, além dela ser tímida, o marido dela não era crente. Ela falou assim, mas Gessel é na minha casa, mas meu marido não é crente, mas eu sou tímida. E Lorgia cumpriu o compromisso e abriu sua casa. Diferentemente dela, nós nunca cumprimos o nosso compromisso, porque ele falou o seguinte, o grupo vai ficar na sua casa só até eu arrumar um novo líder, mas ele nunca conseguiu arrumar um novo líder, e ela ficou lá, nunca achamos um líder para aquele grupo. Na falta de outra pessoa para liderar, Lorgia se apresentou.
Ela pediu pela capacitação do Espírito Santo antes de cada encontro. Sua timidez fez com que ela dependesse da força de Deus, e na sua fraqueza, Jesus a usou para amar as pessoas e atraí-las para seu reino. O grupo cresceu. Na medida em que crescia em sua confiança no poder do Espírito Santo, Lorgia encorajava os outros membros a facilitarem seus próprios grupos. Se eu posso fazer, ela argumentava, você também pode fazer. Então, ela falava, se eu sou tímida, né? Se eu tenho dificuldade, eu estou fazendo, você também vai fazer. E ela ficava encorajando as pessoas. Em um período de 7 anos, o grupo de Lorgia multiplicou 12 vezes. E mais de 70 pessoas receberam a Cristo. Seu marido foi um dos convertidos. Nossa igreja cresceu extraordinariamente por causa de uma mulher fraca e tímida, chamada Lorgia Haro. Então, presta atenção. Eu até acho, eu não sei, mas eu até acho que essa mulher aqui era parente dele. Eu estou meio assim, meio aéreo, mas eu acho que eu ouvi uma pregação dele, ou é dele ou de um outro pastor que eu ouvi pregar recente, e falando desse sobrenome aqui, Haro, né? Falando que a esposa dele tinha esse sobrenome. Então eu até acho que essa mulher que podia ser parente dele. E aí ele falou assim, por favor, me ajuda aí, né? Vou me na sua casa, eu estou precisando, né? O líder foi embora, eu preciso de alguém. Ela aceitou. No começo parecia que não ia dar certo. E ele coloca aqui, como deu certo. Em 7 anos, 12 multiplicações, ou seja, teve ano que multiplicou mais de uma vez. Está vendo? Teve ano que o Gessel multiplicou mais de uma vez. 70 novas pessoas receberam a Cristo, ou seja, 70 convertidos, que não eram cristãos antes, que vieram a ser cristãos através do trabalho desses 7 Gessels aí, que fluíram do Gessel dela. Então, a gente nunca pode pensar, eu não tenho capacidade, eu não tenho esse chamado, Deus não vai me usar, eu não posso ser líder, eu não posso fazer. Se coloca à disposição de Deus, deixa Deus te usar, você vai ver como Deus vai agir poderosamente através da sua vida, né? Se você ficar achando que é você que faz, você que é o bonzão, você que é a boa zona, que é capaz, vai ficar difícil. Mas se você se colocar na brecha e falar assim, Senhor, eu não consigo, eu não sei fazer sozinho, eu dependo do Senhor, pode deixar, Deus vai trabalhar a seu favor. Amém? Então, colocando aí outro ponto, usando os dons espirituais no pequeno grupo, na célula. O Espírito Santo dá dons espirituais a cada um dos seus filhos. 1 Pedro 4,10 diz o quê? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um de nós tem pelo menos um dom, e o melhor lugar para descobrir os dons espirituais é no ambiente do grupo pequeno. Então o grupo pequeno é um lugar propício para você descobrir os seus dons, tá? Qual será o seu dom? Será que é o dom de liderança? Será que é o dom de misericórdia? Será que é o dom do serviço? Será que é o dom do aconselhamento? Será que é o dom de cura? Será que é o dom do evangelismo? Será que é o dom da fé? Será que vários outros dons? Cada um tem um dom, e você vai exercitar esse dom. Onde? Pequeno grupo, tá? Será que aqui na igreja, no culto de domingo, a igreja cheia, você vai poder exercitar o teu dom de aconselhamento? Sim ou não? Muitas vezes não. Vai lá no Gessel, você vai poder. Às vezes até na hora do lanche lá, está sentado com alguém lá aconselhando, não é verdade? Ou depois do Gessel, como nós falamos ali, depois do encontro, né? Às vezes fora daquele dia, em outro dia, às vezes até pelo WhatsApp ou pelo telefone, ou você vai marcar um encontro com aquela pessoa e vai conversar com ela. Então, o pequeno grupo é um lugar propício, onde Deus vai usar você com o seu dom, com o seu talento, para você abençoar as pessoas. Amém? Até aí, tudo ok? Eu digo às pessoas que estão tentando identificar seus dons, para definirem o que desejam e gostam de fazer. Exercer um dom não deve ser uma obrigação,
Mais do que isso, deve ser algo a ser desfrutado. Então, você quer saber qual é o seu dom? Descubra o que você faz que dá mais prazer a você. O que você faz que dá mais prazer? Provavelmente aí está o seu dom. Ah, pastor, eu gosto muito de orar pelas pessoas. Quando eu oro pelas pessoas, quando eu oro por alguém, eu me sinto tão bem. Então provavelmente você tem esse dom de orar pelas pessoas. Ah, eu gosto tanto de visitar as pessoas, eu fico feliz quando eu visito alguém, quando eu vou lá na casa da pessoa, daí vejo se ela está com problema, se ela está doente, se ela está desanimada, eu vou lá, visito, abraço, oro, falo do amor de Deus, eu me sinto tão bem. Às vezes você tem esse dom de visitação, né? Às vezes você, eu me sinto tão bem quando eu aconselho alguém, eu sinto que aquela pessoa foi aconselhada e ficou aliviada e está melhor agora e tal, eu me sinto tão bem. Então você tem um dom do aconselhamento. Você precisa descobrir qual é o seu dom. Eu me sinto tão bem, eu sinto que Deus trabalha tanto na minha vida quando eu estou cantando, quando eu estou adorando, eu me sinto tão leve, eu gosto tanto disso. Então, você foi chamado para isso. Então você precisa descobrir o que te dá prazer, né? O que você faz para Deus que te dá prazer. Se for um peso para você, provavelmente é porque você não foi chamado para fazer isso. Não que a gente não tenha que fazer, né, alguma coisa na igreja ou na obra de Deus que seja um peso. Às vezes a gente tem que fazer, nem que seja por um período pequeno até que alguém seja levantado. Porque às vezes é isso, né? Às vezes, por exemplo, não tem ninguém para fazer uma certa coisa, e aí alguém tem que fazer. Às vezes você vai lá e supre aquilo, mesmo não sendo teu dom, mesmo não sendo teu talento. Às vezes tu vai lá e supre aquilo, até que alguém se levante com aquele dom e vai lá e vai fazer, né? Às vezes acontece. Mas se é um peso para você, é provavelmente porque isso aí não é para você, entendeu? Se é muito pesado, se é muito complicado para você fazer isso, é porque talvez você não foi chamado para isso, foi chamado para outra área. Amém? Está ficando claro? Então, às vezes, as pessoas estão em lugares errados, né? No corpo de Cristo, na igreja. Às vezes tem gente fazendo certas coisas na igreja que ele não foi chamado para aquilo, por isso que é tão difícil para ele, por isso que é tão pesado. Ele não foi chamado para aquilo, ele não tem dom para aquilo, mas ele está fazendo, né? Ele tem que parar de fazer? Depende. Se tem pessoas com dom para aquilo que pode fazer, então deixa essas pessoas fazerem. Você não precisa fazer, né? Vai procurar aquilo que te dá prazer e que você é bom naquilo, e aí você se dedica àquilo. Agora, se não tem ninguém para fazer, você está segurando as pontas por enquanto, segura então mais um pouquinho até que alguém seja levantado e começa a orar a Deus para levantar alguém nessa área que vai suprir essa necessidade, sem que você tenha que ficar se desdobrando para fazer isso aí que não é do seu chamado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Imagina o seu ouvido no lugar errado. Imagina o seu ouvido, né, lá debaixo do seu pé. Imagina, cada vez que você pisa no chão, ele o ouvido batendo no chão. Ia ser legal? Não ia, né? Imagina o seu olho na ponta do dedo, né? Meu Deus do céu, ia ficar ruim esse negócio, né? Ia ou não ia? Ia ficar ruim, né? Então assim, a gente tem que saber o nosso lugar no corpo de Cristo, tá? Você precisa descobrir isso. Tem pessoas que descobrem isso fácil. Tem outras que demoram um tempão, né? E passa anos e ela não sabe ainda o que ela foi chamada para fazer. Ela ainda fica perguntando: mas eu não sei qual que é o meu dom, mas eu não sei o que eu fui chamado para fazer, mas eu não sei, né? É ou não é? Verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, ora a Deus, fala com o Espírito Santo de Deus, fala: Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim, eu preciso saber qual que é a área que eu preciso trabalhar, onde eu vou ser útil, né? E Deus vai começar a te direcionar, tá bom? Nenhum dom específico é necessário para liderar um pequeno grupo, uma célula. Então ele vai deixar claro aqui que líderes de célula bem-sucedidos não dependem unicamente do dom dele, tá? Ele não depende para fazer o GCL acontecer, para fazer o grupo prosperar, multiplicar. Ele não depende só do dom dele. Ele faz o quê? Ele descansa nos dons que o Espírito Santo distribuiu dentro do grupo. Amém? Então, por exemplo, se eu sei que a Dani é carismática, se eu sei que a Dani é alegre,
né, que gosta de receber as pessoas, né, e eu não sou assim, por que eu vou ficar na porta recebendo as pessoas, se a Dani pode fazer isso melhor que eu? Então eu coloco a Dani para fazer. Por quê? Porque eu não sou tão, né, carismático assim. Então, é você descobrir onde é o seu talento e onde é o talento das pessoas do seu GECEL, do seu grupo. Então, quando o líder entende isso, ele começa a perceber qual é o talento, qual é a capacidade de cada pessoa do grupo, e ele vai colocando cada um na sua área, cada um na sua função, e ele vai contando com a ajuda de todo mundo. Amém? Então, é preciso que o líder tenha um dom específico para liderar? Para você liderar, você tem que falar muito bem, saber explicar bem a Bíblia, né? Não, tem pessoas lá no grupo também que sabem fazer isso. E às vezes, mesmo quando você não souber, alguém no grupo que sabe vai te ajudar. Então, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que o irmão Edson, né, conhece bastante de Bíblia e eu não conheço muito, eu estou ministrando lá a carta pastoral e aí surgiu uma situação que eu não entendo bem, passo a bola para ele. Irmão Edson, será que o senhor se conhece mais desse assunto que eu, você pode dar uma ajuda aqui? E deixa ele falar, se ele souber, ele vai responder e vai ajudar. Ou seja, a gente, né, depende uns dos outros, e ali cada um vai se ajudando. Amém? É isso, é descobrir que você não precisa fazer tudo sozinho, que você não precisa liderar o grupo sozinho, carregar todos os fardos do grupo sozinho. Não, você precisa confiar que o Espírito Santo de Deus já distribuiu dons, talentos, capacidades entre as pessoas. Você vai confiar e depender desses dons para fazer o grupo crescer e multiplicar. Amém? Então, finalizando aqui, eu já vou abrir, aí vocês podem fazer pergunta, tá bom? Pontos principais: a oração deve permear o grupo. A oração é essencial dentro do grupo, tá? Segundo, líderes de célula eficiente têm um foco na oração. Você quer ser um líder eficiente? Ore mais. Ore e leia a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, né? Se você não conseguir, tenta, se esforça, tá bom? Que isso é muito importante. Terceiro aí, Deus tem pelo menos um dom espiritual para você, e o melhor lugar para você descobrir esse dom é no pequeno grupo. Por último, bons líderes não fazem tudo sozinhos. Não está escrito isso no seu livro, mas no meu eu já escrevi, então eu vou ter um tópico a mais aqui, né? Bons líderes não fazem tudo sozinhos. Amém? Grava isso lá, o dia que você for líder. Você não precisa fazer tudo sozinho. Amém? Não faça tudo sozinho. Ensine as pessoas, se elas não sabem fazer, ajude elas, capacite elas, para que elas possam te ajudar. E descanse que o Espírito Santo já distribuiu talentos e dons ali, e você não precisa carregar todo o fardo do grupo nas suas costas. Amém? Perguntas ou comentários aí? Então, nessa questão do exemplo do irmão Edson, isso é ser transparente na frente ali do grupo. Irmão Edson, dá explica. Na frente mesmo. Ou é combinado antes. Ó, vai dar carta, vai surgir isso, eu preciso que você faça isso. As duas coisas. Se você já sabe que não sabe, você pode pedir alguém do grupo que você acha que sabe mais do que você para te ajudar. Se surgir alguma situação no grupo que você também não sabe, não seja arrogante. Não queira dar uma resposta que você não sabe que é verdadeira, né? A gente que é arrogante, ele não quer dizer que não sabe. Então alguém faz uma pergunta, né? E ele mesmo sem saber, ele inventa uma resposta na hora, né? Mesmo sem saber. Hã? Hã? Exatamente, às vezes ele nem sabe direito do assunto, mas ele vai dar um pitaco lá e tá. Então assim, quando a gente não sabe, a gente fala que não sabe. Pronto. Olha, eu não sei essa questão aí, eu não estudei isso, não tenho conhecimento sobre esse assunto. Posso tentar procurar, pesquisar, né? Na próxima semana eu tento trazer, ou então vou perguntar para o pastor lá, ou se o pastor não souber, ele vai perguntar para alguém, assim vai, né? Até a gente descobrir uma resposta e trazer a resposta. Ponto. Você não é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Por que você tem que dar todas as respostas? Não é verdade?
tem gente que é assim, ele acha que tem que dar todas as respostas, né? Então, assim, isso é o problema. Tem que tirar isso da cabeça, da sua cabeça, da cabeça de qualquer um. Você não é obrigado a ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Então, assim, ninguém precisa ter todas as respostas, tá? Quantas vezes já aconteceu de eu falar para alguém e falar assim, olha, eu não sei sobre esse assunto, eu não sei responder isso para você, vou pesquisar, né? Depois eu te trago a resposta. Já aconteceu várias vezes. Faça a mesma coisa lá. Não sabe? Fala que não sabe. Olha, esse assunto aí, essa questão, eu não sei ainda, né? Vou procurar, vou pesquisar, ou vou perguntar para o pastor ou para alguém que pode me ajudar, ou tem alguém aqui no grupo que sabe, né, que conhece isso daqui, que pode ajudar, e você descansa naquilo que Deus está fazendo ali no grupo, tá? Amém? Amém. Mais alguma pergunta ou dúvida? Pode falar, André. Vamos supor que eu seja o líder, mas naquele dia eu não estou legal. Mandei o patrão até embora. Tá bravo. É legal chegar pro meu auxiliar lá e falar assim, ó, a carta aqui hoje eu não estou legal. Se você tem um auxiliar, faça isso. É bom. Se você não tem um auxiliar ainda, tem grupo que tem esse problema, que ainda não tem um auxiliar, né? Faça reunião assim mesmo, entendeu? Seja transparente com o grupo. Pessoal, eu estou aqui, né? E hoje eu não estou bem, mas eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com vocês, gente, né? E eu me preparei, eu orei, mas eu não estou bem. Mas vamos fazer a reunião. Então, ore por mim aí, me ajude, né? E exatamente, seja transparente, né? As pessoas vão entender. O problema é quando a gente não é transparente, aí tenta fingir que está bem, e aí as pessoas ficam até mais confusas ainda, porque elas falam assim, ah, mas fulano estava estranho hoje, né? Mas ele não falou nada, né? Mas estava estranho, não estava? Estranho, aí começa um murmurando com o outro lá, né? Então assim, é melhor ser transparente e falar do que você ficar tentando esconder, entendeu? Se você tem um líder em treinamento, melhor passar para ele a bola naquele dia, né? Então, assim, ó, você pode fazer, né? Nesse dia e tal, me preparar, porque eu não estou bem, não estou me sentindo bem, aconteceu uma situação assim sensata, né? E seja transparente, amém? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Tudo ok? Então, pode concluir.